Prezados irmãos, que Deus possa abençoá-los ricamente em mais uma palestra pastoral. Desta vez eu quero tomar o livro de Malaquias, capítulo 1, e é um assunto de muita importância, que trata-se da ingratidão do povo. Nós entendemos que o Velho Testamento era a igreja. Deus tratou-se com Israel, e aqui está escrito no ministério de Malaquias, dizendo: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vou repetir: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Segue o profeta dizendo: eu vos tenho amado. Deus falando através do profeta. Diz o Senhor: mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não serás a Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó. Odiei Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Seguindo nessa leitura do capítulo 1, segue dizendo o profeta: ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Verso 6 do capítulo 1. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso Deus falando com a nação. O filho honra o pai, o servo honra seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo, o enfermo, isso não é mal? Apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, e aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem olharei a oferta das vossas mãos, mas desde a nascente do céu até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá a meu nome incenso, e uma oferta pura, porque meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isso é a sua comida.
é desprezível. Dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, e assim trazeis oferta. Aceitarei isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temível entre os gentios. Nesse capítulo, prezados irmãos, nós estamos vendo aqui um erro bárbaro cometido contra Deus, porque os animais que se levavam para o sacrifício, conforme a lei, tinham que ser animais perfeitos, sem defeito. E ele estava pegando o fundo do rebanho, os animais defeituosos, cegos, doentes, enfermos, e levando para o sacrifício e guardando o melhor para eles. Por isso nós vemos aqui a repreensão, o peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E o que estava acontecendo? Veja aqui no versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Estão vendo? E onde está a honra? Levando pão imundo. E aqui no versículo 14, 13, aliás, observe bem, lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, o coxo e o enfermo. Então, esses animais que eram para ser limpos, de procedência, tinha animal que eles tinham cometido roubo para adquirir, estava levando de oferta no templo. E Deus está triste com isso, dizendo: oferecereis o que foi roubado, o coxo e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Aí o versículo 14. Pois seja maldito o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, defeito. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temível entre os gentios. Então, a maldição estava correndo na vida justamente por fazer isso, levando animal com mácula. Está aqui o versículo 14. E isso pode ocorrer também com o cristão nos dias de hoje. E às vezes tenta enganar a Deus. Mas aqui você pode observar, no ministério de Malaquias, Deus está falando de todos esses detalhes que estavam acontecendo no templo. Levando animal aleijado, cego, defeituoso, para oferecer, porque tinha menos valor. Mas não estavam levando os animais conforme a lei ensinava, o melhor, aquilo que pudesse trazer bênção a eles. Não. Por isso a mesa do Senhor estava imunda, cheia de vômito. Por quê? Porque estavam agindo de uma forma ingrata. E vamos trazer isso aqui para os nossos dias. Por exemplo, todo cristão é dizimista, porque o dízimo está tanto antes da lei como após a lei. Então, quantos dízimos aleijados têm sido entregues, dizendo é dízimo, mas na realidade lá o dízimo não era aquele valor. Era um valor, um exemplo apenas, vamos supor que fosse R$ 2.000. E às vezes o marido vai entregar aquele valor
E a esposa chega e diz, não precisa isso tudo. Não, manda R$ 1.000, tá bom demais, vai ajudar bem a obra, vai ajudar bem o pastor. Mas não é assim. É um compromisso com Deus. É você e Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Como está aqui em Malaquias, dizendo, não devemos roubar o Senhor. Olha aqui em Malaquias 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? A Bíblia está dizendo nos dízimos e nas ofertas. Você é contra o dízimo? A Bíblia diz que você está roubando dele. Certo? E depois você entra pela fila da ceia, toma a ceia, não discernindo o corpo do Senhor. Nos dízimos e nas ofertas. Aí vem o seguinte, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda esta nação. Então, está aqui o profeta, falando Deus através do profeta, mostrando esses pontos que para nós serve de uma correção. Por exemplo, quando a igreja solicita ofertas para um trabalho especial, geralmente você poderia ofertar, quem sabe, R$ 20, tem a capacidade de ofertar 5, sendo que você teria condições suficientes de ofertar mais. O que acontece isso? Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Você acha que Deus não está olhando por trás de tudo isso? O meu comportamento, o seu comportamento, o nosso comportamento, desde o púlpito aos bancos? Senão, o sacerdote que não é dizimista não merece receber dízimos, não é verdade? Mas vamos voltar aqui no verso 14, que eu quero meditar junto com os irmãos. Pois seja maldito o enganador, que tendo um macho no seu rebanho, promete e oferece o Senhor o que tem defeito, mácula, quer dizer, o manco, o aleijado. Tinha o perfeito, mas não doou. Levou o que? O manco, o aleijado, e entregou de oferta. Pensa bem, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. Quando Paulo diz assim, examine o homem a si mesmo, é isso que ele está falando, envolve todo esse campo. Às vezes você, o seu dízimo era 2.000, você ofereceu, levou para a casa do Senhor, pegou o envelope, escreveu dízimo, 500. Mas é uma mentira, porque, na verdade, ele pôs mais nas suas mãos e você, o dízimo que você ganhou 20.000, você teria que levar R$ 2.000 de dízimo, que é a 10ª parte. Dízimo já significa 10ª parte. E assim vai. Faz isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, acha que é muito dinheiro. Às vezes o marido vai dizimar, a mulher atravessa, não é isto? Fazendo um papel pior do que a Brumbache, jogando o marido em problema. Não precisa, R$ 1.000 tá bom. Isso aqui já ajuda bem a obra, não precisa disso tudo, não, de jeito nenhum. Muito bem, mas você acha que isso passa diante dos olhos divinos? Não passa. Então, está dizendo aqui, foi um dízimo aleijado, manco, e não há verdade naquilo que foi falado. Lembra de Ananias e Safira? São exemplos que nós temos. Então, quando o homem, o cristão, batizado, sabe dos seus deveres e não pratica,
Nisto ele está cometendo iniquidade. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, seus dízimos estão mancos. O que pode se esperar? Se não colher o que você está plantando. Acaba o diabo levando a juntar em saco furado, mas está aqui um exemplo na nação de Israel, o que estavam fazendo, levando animais cegos, mancos, defeituosos para a casa de Deus e dando em oferta coisas defeituosas. E Deus está olhando, vendo tudo isso, e falou tudo aqui através de Malaquias. Maldito o enganador, que o dízimo era 2.000, ele tentou enganar o Espírito Santo, tentando enganar a própria consciência dele e enganando a Deus, levando um valor inferior e escrevendo ali dízimo. Mas, na verdade, o seu ganho não foi esse, foi mais. Ele deu mais. Então, por vossa causa repreenderei o devorador. Você sabe que aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, fala sobre o diz, desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, não os guardaste. Aí diz assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Os dízimos. O dízimo não é esse valor que você está entregando. E as ofertas também. Você pode ofertar muito mais do que você está ofertando. E é para o reino de Deus. E Paulo disse, quem muito planta, muito colhe. Eu espero que essa palestra possa responder muita coisa na vida de muitos. Às vezes quer culpar o presidente, culpar a política do país, falta de emprego, mas não é isso. O cristão fiel, Deus prospera ele morando em cima de uma laje. Deus prospera ele. Então, o problema não é a questão do governo, não é a questão do presidente, é uma questão pessoal sua com Deus. Você não está sendo honesto com a palavra e você sabe disso. Sua própria consciência já te despertou várias vezes. Não é esse valor. Não, mas não vou entregar isso tudo, não. Vou entregar só um pouco. Não é assim. O dízimo é um compromisso, não é com o homem. Ele é um compromisso com Deus. Então, o pastor tem que ser um fiel dizimista e todo o rebanho fiéis dizimistas. E fazendo isso, é a única maneira do devorador não consumir a sua lavoura, o seu trabalho ser próspero. Você se torna uma pessoa abençoada. O pão na sua casa multiplica, tudo dura, tudo é multiplicado. Lembra da multiplicação dos pães? Aquele pacote de arroz que você comprou, aquela compra que você fez no mercado, ela nunca vai acabar. Ali há um poder multiplicando ali. A farinha da panela, lembra de Elias? Primeiro faça para mim um bolo. Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, seja fiel a Deus. Tem pessoas que pagam primeiros. Veja bem, primeiro que nós temos que pagar é para Deus, a 10ª parte. A outra parte, é compromisso nosso pessoal. Mas o primeiro lugar, nós temos que acertar com Deus os nossos dízimos. Fazer nossas ofertas, aí ele entra em cena e abençoa a administração do restante. Nessa rápida palestra, que não quero demorar, eu aconselho os irmãos sempre ler aqui no capítulo 1 de Malaquias.
e observar o que o profeta está corrigindo aqui. E não trazer aqui à casa de Deus as coisas, vamos dizer, pelas metades. Isso vai te dar problemas. Deus não é um vovozinho caduco que vai deixar isso passar. Ele conhece todas as coisas e sabe que você não está sendo honesto. Por isso que as coisas não vão para frente. Por isso que não consegue concluir uma faculdade. Nada funciona. Em parte, pode ser Deus provando sua fé, ou alguma coisa errada que você está fazendo conscientemente. E o problema só será resolvido a hora que você corrigir isso. Não importa os valores. Se Deus me deu R$ 10, R$ 1 não é meu. Se Ele permitiu R$ 20 nas minhas mãos, R$ 2 não é meu. É do reino, é dele. Então, 10ª parte significa dízimo. Dízimo significa 10ª parte. E quando isso não é praticado, a Bíblia nos chama de ladrão. E um ladrão, pense que maldição que acompanha um ladrão, pegando o alheio e não devolvendo ao dono. Nós somos arrendatários. Nós trabalhamos e 10ª parte do nosso trabalho pertence ao dono da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, dízimo significa uma 10ª parte. E é difícil a pessoa que não é dizimista, não crê na palavra. Isso traz duras consequências e não adianta você entrar numa fila de oração porque as coisas financeiras não estão andando bem. Não, tem um devorador lá, a maneira de repreender esse devorador é Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7. Está aí a forma de repreender, é dizimar, é ofertar. Você não vai saber nem explicar como que você conseguiu sair dessa situação. Mas Deus lhe tira. Se você é fiel, porque diz, por vossa causa repreenderei o devorador. E a promessa é essa, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, que essa rápida palestra possa te ajudar, moça, rapaz, e chefe de família. Vamos cuidar desse lado financeiro, porque quem muito planta, muito colhe. E nós temos aí que enfrentar nós mesmos certas horas. Às vezes você está com dinheiro e chega um cobrador, chega aquela pessoa que você tem um compromisso com ela, você vai e cumpre primeiro aquele compromisso. Primeiro é o de Deus. Aí Deus vai te abençoar no restante que está em suas mãos. Primeiro lugar, o reino de Deus. Eu lembro de uma palavra que eu vi de um pastor amigo, e disse um grande problema de pessoas que não prosperam, mesmo sendo dizimistas, é que eles não dizimam em primeiro lugar, dizimam em segundo, em terceiro. Tem outros que chegam a dizer assim, se sobrar. Olha, meu amigo, quer dizer que a sobra, se sobrar, você paga a minha dívida. Se não sobrar, você não vai pagar, quer dizer, você vai entregar a Deus se sobrar. Onde você viu isso entre relacionamento entre você e Deus? Não, essa atitude é uma atitude desrespeitosa. Por isso que a maldição acontece. Por quê? Por causa da sua ganância, falta de visão, falta de revelação. Não tem jeito. Se você prosperar, você tem que ser um dizimista, um ofertante, uma pessoa que tem compromisso com Deus e quer que Deus tenha com você. Ah, pastor, nada está dando certo. Nada. Aí muda de cidade. Lá vai o avarento lá para outra cidade. O que vai adiantar? Você pode mudar de pastor o tempo todo. O problema não está nos pastores, o problema está em você. Por quê? Você não é dizimista, rapaz. Você não crê. Então não tem como Deus pôr um anjo para te livrar, para guardar seus bens. Mas eu quero encerrar a palestra te ajudando.
você abre a Bíblia se você ainda está crendo nela, né? Se você ainda está crendo na Bíblia. Então, você abre Malaquias capítulo 3, não faça leitura não, medita. E o capítulo 1 e o capítulo 3 de Malaquias. Esses dois capítulos resolvem toda a situação financeira da sua vida. É o conselho que eu lhe dou e o exemplo que o nosso profeta traz para nós, que ele era um homem dizimista e ofertante. E até hoje a mensagem prospera, porque ele foi um homem que chegou a doar 90% dos dízimos que ali entravam na igreja, sendo que ele era homem de grandes campanhas, até de 200.000 pessoas, como foi na África do Sul. Então, passava pelas suas mãos fortuna, e ele aplicava isso no reino. E até hoje a mensagem está prosperando em todo o planeta Terra. Cada dia mais pessoas aceitando, crendo. É um ministério exemplar, um profeta, conforme Malaquias capítulo 4, conforme Malaquias promete Elias para esse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu espero que essas simples palavras possam te despertar e eu luto para cumprir isso como um pastor. E eu te aconselho lutar para cumprir isto na sua vida também em momentos de crises. Tira primeiro o que é de Deus, honra Ele, que Ele vai te honrar. Planta, você vai colher. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem oferta muito, se eu vou plantar, quero muito retorno, vou plantar milho, eu tenho que plantar muito. Então, a minha colheita vai ser correspondente à minha planta, à minha semeadura. Que você possa ver isso do lado espiritual e colocar a mão no arado e começar a partir de hoje plantar mais, ser mais honesto com Deus. Não fica olhando o pastor. Não, pastor é um ofício que está sobre um homem para te guiar. E se você honra esses ofícios, Deus vai te honrar. Se você não honra esse quíntuplo de Efésios, também não tem como Deus te honrar. Deus te abençoe e te guarde nesta rápida palestra. Retornaremos na próxima oportunidade, inclusive nosso próximo programa, falando sobre este assunto, porque eu considero ele muito fundamental, porque trata da sua estabilidade financeira e do bem-estar de seus filhos e toda a sua descendência. Deus te abençoe e uma boa noite a todos.